Boa noite, pessoal. Já estamos aqui ao vivo para nossa live de CPA 20, o módulo 5 e talvez o módulo 6. Mas vamos com calma que o módulo 5 aqui é muito importante para a sua live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem já está online com a gente aqui, primeiro já começo pedindo desculpas por ontem, tá? Então ontem essa internet falhou. Hoje parece que está indo muito bem, mas vai muito bem. Não deve acontecer o que aconteceu na última, até para não ficar travando a live, tá? Então vamos ver aqui quem já está online aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui no nosso chat. Boa noite, que a gente vai começar a nossa aula de módulo 5, tá? A gente avançou bem na parte de fundos, então a parte de fundos é importantíssimo para a nossa prova, tá? Eu diria que ela é a segunda principal. Ela só não é a principal porque muita gente já carrega do CPA 10 uma bela bagagem. Então, quem faz o outro módulo 4, que aí sim para mim é o mais puxado por entrar derivativo e ser um assunto totalmente novo. Mas para quem é de fundos, tranquilo, tá? Missão tranquila para a gente seguir. Beleza? Boa noite, Daiane. Seja bem-vinda para a nossa live de hoje, tá? Já vi que tem que estar conectando aqui o pessoal às 9. Boa noite, Elizabeth. Eu atrasei ontem, ó. Todo mundo ficou aí igual o professor. O professor atrasou, então todo mundo tem direito de atrasar. Mas maravilha, maravilha. Boa noite, Elizabeth. Vamos esperar aqui mais 3 minutinhos. Ana Cecília, boa noite, galera. Deixa eu já tomar uma água aqui, me preparar. A voz está melhorando, a voz está voltando, tá? Então ontem domingo, a voz estava muito ruim, mas dá pra gente seguir, tá? Então já vamos começar o assunto aqui, respeitando vocês que chegaram no horário, até porque o assunto ele é um pouco longo, é um pouco extenso, então o ideal é a gente não perder tempo com isso, tá bom? Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então vamos lá. A gente parou aqui nessa parte de estratégias de gestão, tá? Então o gestor, ele tem uma série de estratégias onde ele pode buscar mais riscos ou buscar menos riscos, ou seja, ser mais passivos, tá? Então o seguinte aqui, o primeiro tópico aqui está escrito aplicação versus resgate. O que isso significa? Vamos supor o seguinte aqui, ó, que o gestor ele tem R$1 milhão. Então aqui a administração, aqui o fundo, tá? Então aqui é o fundo completo tem R$1 milhão lá dentro. Porém, tem aqui um cliente, um cotista, né? Ele tem R$300 mil, ou seja, ele é praticamente dono do fundo. E ele pede o resgate. Então o gestor, ele vai ter que vender R$300 mil lá dentro do fundo, vai ter que se desfazer de algum ativo. E se ele não tiver ativo com liquidez, o ativo que você possa vender a qualquer momento sem ter nenhum pênalti, ou seja, sem ter desvalorização do ativo dele, ele vai ter problemas, tá? Então, se ele tiver, por exemplo, 800 mil num título pré-fixado, ele vai ter que vender isso a qualquer momento e ele pode ser que ele tenha que realizar um prejuízo, tá? Então, um gestor, ele tem que ter uma estratégia de aplicação versus resgate. Então, entrou um ativo, você fez uma aplicação nova, então vamos supor que tem R$1 milhão no fundo e um cliente, um cotista, aplicou R$300 mil, ou seja, o fundo vai para 1 milhão e 300, o gestor tem que tomar uma decisão. Se ele aplica direto esse 1 milhão esse 300 mil, se ele aplica já nos ativos mais arriscados, dependendo se for um multimercado, ou se ele vai manter uma estratégia de deixar isso mais líquido, caso alguém pense em resgatar o recurso, tá? Então o gestor está sempre manobrando ali. Até por isso que muitos fundos são a que a gente fala que é D+5, D+30, ou seja, você pede o resgate do fundo, só que o dinheiro cai na sua conta somente em 5 dias úteis, em 30 dias úteis, porque o gestor ele consegue programar um fluxo de caixa para poder ir resgatando no melhor dia. Então o D30 ele vai ter 30 dias para escolher o melhor dia para resgatar o recurso. Então é uma estratégia de gestão, a entrada de recurso e saída de recurso, ok? Boa noite, Vanessa, também. Seguindo aqui, a gente entra na questão de fundo passivo versus fundo ativo, tá? Eu falei ontem, mas ontem estava muito quebrado a nossa live. Eu prefiro até repetir para a gente não perder esse assunto, tá? Porque esse aqui é muito importante. Nós temos o fundo ativo, que ele tem a principal missão de superar o referencial, tá? Então ele tem uma referência lá
que no mercado é chamado dessa palavrinha aqui, benchmark, que você vai ouvir muito. Benchmark é referência, tá? Então, se uma pessoa é benchmark, ela é uma referência nisso, tá bom? Então, quem que é referência no tênis? Quem que é o benchmark do tênis aqui no Brasil? É um Guga. Então, cada um vai ter a referência benchmark. Então, não esquece isso que é importante. Então, o cara que é ativo, o fundo que é ativo, ele vai querer superar o benchmark. Então, o benchmark pode ser o CDI. A referência, ó, a minha referência é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que que o gestor vai querer fazer? Ele vai querer pagar 105% do CDI, ele vai querer rentabilizar isso daqui. Então ele vai ter uma gestão ativa, ele vai correr mais riscos para isso. Tá? Então ele vai correr risco para superar. Então, gestão ativa para superar o benchmark. E se for o benchmark CDI, por exemplo, 105% do CDI. Benchmark bolsa, né? Então vamos supor que é o Ibovespa, que é o índice teórico do mercado de ações. Ou seja, a gente monta uma cesta lá das principais ações e vê quanto que elas estão subindo ou caindo. Então ele pode também se buscar 110% do Ibovespa. Então ele vai também correr mais risco que o Ibovespa, tá certo? Esse aqui é o ativo, é superar o benchmark. Na outra ponta, a gente tem o passivo, tá? O passivo, ele vai ter uma missão, que é acompanhar ou replicar. Tá? Acompanhar, replicar o benchmark, tá? O referencial. Então, nesse caso, ele vai buscar próximo do CDI, ó, próximo do CDI. Então, se ele pagar 98% do CDI, tá ótimo, porque ele está ali próximo do CDI. Você dificilmente vai ver um fundo passivo pagar 103% do CDI. Tá? Por quê? Porque ele não pode, se ele é um passivo, ele não pode correr risco, porque para ele ganhar 103% do CDI é porque algum risco ele correu. Tá? Então isso não pode acontecer. Então memorizem isso. Tá? E aí, questão de prova que costuma cair é o seguinte. Ó. Então memoriza aqui. Ó. Então temos um fundo com os seguintes rendimentos. 98% em janeiro, 102% em fevereiro, 100% em março, 95% em abril, 103% em maio e 106% em junho, tá? Isso aqui sempre do CDI. Um ótimo fundo, não é mesmo? Essa gestão aqui desse cliente, ou seja, desse fundo aqui, esse fundo que entregou 98% do CDI em janeiro, 102% em fevereiro, 100% em março, qual que é o tipo de gestão dele? É gestão ativa, tá? Então, gestão ativa. Por que gestão ativa? Porque, tá vendo ali, ele está correndo risco, está tentando superar o benchmark, e aqui ele ficou mais vezes acima de 100%, então provavelmente ele superou o benchmark. Já uma gestão passiva, vocês vão enxergar assim, ó, 98%, 96%, 97%, 99%. Isso aqui é uma gestão passiva, que ele vai estar ali sempre querendo replicar o CDI, querendo replicar o benchmark, tá? Então, gestão passiva replica o benchmark, tá? A referência, ele tenta imitar a referência, ok? Isso aqui é muito importante. Aí a gente entra no conceito que é fundo alavancado, que vocês já viram alguma coisa lá em derivativos e também na parte de renda variável, quando a gente falou de alavancagem. A alavancagem é o seguinte, tá? A alavancagem, vamos pegar um exemplo aqui para facilitar o que é alavancagem. Então você tem 100 mil reais na sua mão, você só tem 100 mil reais. Só, tá ótimo, né, ter 100 mil reais na mão, mas vamos supor que você tenha 100 mil reais na mão e você tem um investimento que você gosta muito, que só você sabe e que está rendendo 10% no mês, tá? Ou seja, é um puta de um investimento aqui, ó, pagando 10% ao mês, olha que bacana. E aí o que você faz? Fala, pô, eu estou ganhando 10% no mês, mas eu não tenho mais dinheiro. O que eu vou fazer? Eu pego um empréstimo. Então isso aqui está na minha carteira, tá? Isso aqui é dinheiro meu, 100 mil, não devo para ninguém, mas eu quero alavancar. O que é alavancar? Eu pego um empréstimo no mesmo valor, que é 100 mil reais. Aí, o empréstimo, o banco vai me cobrar, como por exemplo, 3% ao mês. Então, eu pago 3% ao mês, que seria uma saída, 3% ao mês. Porém, esse investimento, eu vou aplicar onde eu sei lá, que eu ganhei 10% ao mês, eu aplico mais 100 mil, então eu ganho 10% ao mês. Então, estou aplicando 200 mil
ganhando 20% em cima desses 200 mil, que é 10% em cada. Na verdade, 10% sobre 200 mil, tá? Que aqui é 100%, 100 mil, 10%, 100 mil, 10%. Então, se está ganhando 10% em cada um, seria 10% de 200 mil, tá? Então, aqui, fazendo uma conta rápida, ó, ele ganhou, no primeiro caso ali, 110 mil reais, certo? Que ele ganhou 10% de 100 mil no primeiro caso. E no empréstimo, ele ganhou, ó, ele tinha 100 mil reais, então ele começa com 100 mil. Aí ele tira 3 mil reais, que foi o pagamento que ele fez do empréstimo, tá? Mas ele ganhou 10 mil reais, que foi a rentabilidade. Então, ao todo aqui, ele teria na carteira dele 100 mil menos 3, 97, mais 10 mil, 107 mil reais, certo? 107 mil reais. Então, ele alavancou aqui 107 mil reais. Opa, aqui, ó, 107 mil reais. Aí, o que ele tem que fazer? Esse 100 mil não é dele. Ele pega os 100 mil e devolve para o banco. Então, é uma saída de 100 mil reais. E quanto que sobra? 7 mil reais. Então, ao todo, ele ganhou aqui, ó, 10 mil reais aqui e 7 mil reais aqui. Ele já tinha 100 mil, então ele saiu na carteira de 117 mil reais. Então, o que é isso? É uma operação de alavancagem, onde ele pegou o empréstimo, achou uma oportunidade e alavancou, tá? E por que é superior ao PL, o patrimônio líquido? O patrimônio líquido do cliente, aqui é 100 mil, poderia ser um fundo. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui para um cliente, poderia ser um fundo que tem 1 milhão de reais lá dentro e ele pegou um empréstimo de mais 1 milhão de reais, tá certo? Então, nesse caso, o fundo alavancou, ele pegou um empréstimo acima, ok? Então, aqui deu 117 mil reais, um lucro de 7 mil, um lucro de 10 mil na primeira operação e 7 mil na operação de alavancagem, certo? Então, o fundo alavancado ele faz isso. Por isso que ele pode ter perda superior ao patrimônio líquido, ok? Então, seguindo aqui, passamos aqui a aplicação versus resgate, fundo passivo vezes fundo ativo. Ah, eu passei aqui, ó. Fundo passivo também pode ser chamado de fundo indexado, tá? É a mesma coisa, ele quer dizer a mesma coisa, tá? Porque um fundo passivo, que eu falei que é replicar, imitar, então replicar, imitar, ele é indexado, por exemplo, ao CDI. Ou seja, ele quer replicar o CDI, indexado ao Ibovespa. Ele quer imitar o Ibovespa, replicar o Ibovespa, tá? Então, fundo passivo também é sinônimo igual a fundo indexado. Show! A Elizabeth comentando, caiu essa parte aí de fundo alavancado? Aliás, foi feita a prova? Como que foi, Elizabeth? Conta aí pra gente. Enquanto a gente vai seguindo aqui, eu vi que caiu na prova. Vamos lá. E aí tem os benchmarks, que foram isso aí que eu falei. Então, benchmark é igual a referência, tá? Referência do seguinte, tá? Renda fixa. Então, benchmark de renda fixa é o CDI, que vai seguir os juros lá, também pode ser conhecido como só DI, que é a mesma coisa, tá? Que é depósito interfinanceiro. Selic, então ele vai replicar o Selic, que são os títulos do governo, lembra lá? Que é a Selic over, é a média das negociações dos títulos públicos do dia, títulos públicos federais do dia. IPCA e IGPM, que são inflação, tá? Então, se você quer replicar, se você quer ganhar a inflação, você vai aplicar em algo que replique o IPCA. E o IMA geral. IMA geral seria o todo, tá? Então, o IMA geral, quando a gente fala, tá tudo aí dentro. Tá aí inflação, tá aí juros pré-fixado, tá aí juros pós-fixado. Então, vai ter todas as estratégias, tá? Por isso que ele é geral. E renda fixa e renda variável, aí a gente tem o Ibovespa, que é o mais tradicional, que é um índice também da Bolsa de Valores. Temos o IBRX, e aí IBRX, nós temos o IBRX 50 e o IBRX 100, ou seja, 50 ações e 100 ações, que são mais negociadas, e o IMA geral, tá? Mais negociadas não, seria de maior valor, tá? Maior valor de mercado, tá? Essas duas aqui, Ibovespa, IBRX e IBRX 100,
o que vale é o valor de mercado e não quanto negocia, tá? E por fim, o índice de sustentabilidade empresarial, que premia as empresas mais sustentáveis, ok? O que é importante passar aqui, ó? Opa, essa parte aqui, ó, que eu comentei, o Ibovespa, ele mudou faz pouco tempo para maior valor de mercado, tá? Então eles pegam as empresas que têm maior valor de mercado e cada um tem a sua proporção. Então, por exemplo, Petrobras tem uma composição de 15%, por exemplo, do Ibovespa. Por quê? Porque tem um valor de mercado muito alto a Petrobras. Como era antes, tá? E aí que foi todo o erro. Antes era por valor, era por maior negociação, tá? Então funcionava da seguinte forma: a empresa, a ação que negociava mais, era a que tinha um maior peso no Ibovespa. E o que aconteceu? Aconteceu lá em 2012, que tinha um negócio chamado OGX, tá? Que era negociado assim, ó, OGXP3, tá? E aí ela chegou a bater, por exemplo, a R$17 e depois ela veio caindo e chegou, por exemplo, a 20 centavos. Só que nesse período ela era muito negociada, porque todo mundo queria vender, criou uma grande oportunidade de venda no papel, porque todo mundo queria resgatar isso e se livrar disso. Então muita gente se aproveitou. Então essa diferença de 17 para 20 centavos, a OGX ela foi aumentando a participação dela. Então ela ficou 15% de todo o Ibovespa, depois foi para 20%. Isso jogou o Ibovespa para baixo, porque se a OGX representasse 20% do Ibovespa e ela só caía, a tendência é que o Ibovespa iria para baixo, tá? Então eles mudaram, tiraram esse critério de maior negociação e colocaram maior valor de mercado. Aí se tivesse já valor de mercado na época do Ibovespa, na época da OGX, a OGX rapidamente, quando ela saísse de R$17 para 20 centavos, ela sairia de 15% de participação no mercado para 2% de participação de mercado. Então ela sairia do índice e parava de causar essa coisa ruim no índice de derrubar de fato o Ibovespa, ok? Então isso pode cair também na sua prova. O Ibovespa e o IBRX são negociados são medidos, são ponderados, tá? A palavra certa, ponderados por valor de mercado. Ou seja, quanto maior o valor de mercado, maior a participação dele na bolsa, ok? Camila, cai na prova essa diferenciação? Sim, você tem que saber qual que é a diferença, tá? Na renda variável vão ser os mais comuns, tá? Ibovespa, IBRX e Índice de Sustentabilidade Empresarial. O restante vai ser tudo renda fixa, tá? IPCA, taxa pré-fixada, IMA geral, mais CDI, Selic, todos esses são renda fixa. Esses começam com, não vou nem falar com I porque os outros começam com I também, mas basicamente de bolsa os que mais caem são esses três, tá? Ibovespa, IBRX, que pode ser 50 ou 100, e Índice de Sustentabilidade Empresarial. Como pode cair na sua bolsa, na sua prova? Pode funcionar da seguinte forma. Então vai perguntar qual é o benchmark para quem quer aplicar em renda variável, em renda variável, por exemplo. Qual que é o benchmark? Aí vai ter lá CDI, Selic, Ibovespa e IPCA, por exemplo. Aí você vai falar que é o Ibovespa, tá? Então é assim que pode cair na sua prova, tá bom, Camila? Beleza? Então, seguindo aqui, existe duas categorias de investidores, tá? Que é o investidor qualificado e o investidor profissional. As duas são muito parecidas, a diferença é o valor que cada um tem que ter, cada pessoa física ou pessoa jurídica tem que ter para se tornar um profissional qualificado ou profissional, tá? Então, o investidor qualificado, e por que qualificado? Porque ele é um cara que conhece, principalmente conhece, aonde está aplicando, tá? Essa é a principal mensagem de um investidor qualificado. A principal mensagem da CVM para criar o investidor qualificado. Por quê? Porque tem muito fundo complexo. Então tem fundo no exterior, por exemplo, muito complexo.
Onde um investidor que não seja qualificado, ou seja, que não conhece tanto o mercado, ele nem sabe aonde ele está aplicando, ele nem sabe o que o fundo faz. Então, ele não pode aplicar nesse tipo de investimento. Então, quem vai aplicar nesse tipo de investimento, fundo no exterior, pode ter qualificado ou não qualificado, tá? Mas, por exemplo, vai aplicar um fundo no exterior, o cara conhece. Quem é o cara que conhece? É o cara que supõe, né? A CVM supõe que o cara que tem 1 milhão em investimentos, ele conhece alguma coisa. Porque ou ele corre risco no negócio dele, ele é empresário e conhece algum ramo, ele sabe de risco. A gente que está no mercado, a gente sabe que não tem relação, tá? O cara que tem 1 milhão não necessariamente sabe aonde investir, tá? E não vai saber como que faz um fundo no exterior, como aplica um fundo no exterior, tá? Não necessariamente. Mas é uma regra da CVM. Até porque, se ele não sabe aonde ele está aplicando, ele tem margem também para perder, né? Então vamos supor que ele não sabe onde está aplicando e perca 10% desse valor, tá? Então ele tem gordura para queimar. Diferente de alguém que tem lá 50 mil para aplicar e coloca em um investimento que ele não conhece nada. Então ele vai perder quase tudo que ele tem, que é pouco, tá? Em relação ao investidor qualificado, tá? Então o investidor qualificado ele tem acesso a fundos restritos, tá? Lembra que eu falei a diferença de fundos restritos e fundo exclusivo? Fundos restritos são grupos, tá? Então, grupos econômicos, por exemplo, família, tá? Então, o investidor qualificado ele pode se juntar com outros investidores qualificados e criar um grupo econômico para ter um fundo restrito só a eles, tá bom? E aí tem um profissional, tá? Um investidor profissional. E aí esse cara é grande, porque esse cara aqui, a gente está falando de 10 milhões de reais, ó, muita coisa. Então grava esse número aqui, ó, qualificado 1 milhão, profissional 10 milhões. E ele vai ter acesso ao fundo exclusivo, ou seja, ele vai ter um fundo só para ele, porque ele é gigante, ele é muito grande, tá bom? Então grava aí a diferença de qualificado e profissional. Vamos lá. Seguindo aqui agora a gente entra numa parte que quem já fez o CPA 10 vai dominar, vai falar, nossa, que lindo, tomara que caia isso. Agora quem está caindo de cabeça na CPA 20 vai ter uma dificuldade aí, porque essa aqui é uma parte muito decoreba, que são regrinhas de fundos bem chata, tá? Então vamos lá. Então os fundos são divididos nas seguintes categorias. Fundos de renda fixa, que é o próprio renda fixa, é o curto prazo, é o referenciado, é o simples, é o dívida externa e é o fundo de ações. Depois temos os fundos cambiais e os fundos multimercado, que a gente vai abordar um por um o que um fundo tem que ter para se enquadrar numa dessas categorias, tá bom? Então vamos lá. Ok? Aí os fundos de renda fixa, além disso, eles têm o seguinte, ó, eles adicionam a expressão longo prazo, tá? Eles podem ter colocar aqui junto a expressão longo prazo, tá? Se tiver um prazo médio da carteira superior a 365 dias, ok? Então isso aqui também é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Maravilha. Então, longo prazo teria que ter um prazo médio superior a 365 dias, ok? E, por fim, é vedada a cobrança de taxa de performance, tá? Taxa de performance. Tá bom? Tá andando aí? Tá andando aí? Beleza. Perdeu o início da explicação. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui no fundo de renda fixa, tá? Vamos voltar aqui, que agora parece que restabeleceu aqui as coisas. Então vamos lá. Então o fundo de renda fixa, tá? Renda fixa, ele vai aplicar 80% do seu PL em ativos de renda fixa, então é claro, renda fixa, ok? Da seguinte forma, ele vai ter que estar exposto a taxa de juros, que seria, por exemplo, Selic, CDI, e índice de preços, que seria IPCA e IGPM, IPCA e IGPM, tá? Os principais aqui, ok?
Então, isso aqui seria a parte de inflação. Então, 80% de um fundo de renda fixa tem que estar nesse negócio aqui, ó. Tem que estar 80% ali em taxa de juros, que paga Selic ou CDI, ou em inflação, tá? Não pode sair disso, tá? Seguindo aqui, ele pode ser um fundo de renda fixa de longo prazo, tá? Ele só pode entrar nessa categoria de longo prazo se tiver a expressão, ele vai ter que ter essa expressão aqui, tá? Longo prazo. Se o prazo médio da carteira for maior que 365 dias, tá? Então, o prazo médio seria pega todos os títulos, enfileira eles e vê quanto que é o prazo médio deles. Se for superior a 365 dias, ele é um fundo de renda fixa de longo prazo. Então, ele pode ter ali um título de 100 dias, outro de 300 dias e outro de 800 dias. Nesse caso, vai juntar os três, vai ver que a média é superior a 365 dias e aí ele é um fundo de longo prazo, ok? E também aqui é vedada a taxa de cobrança, ou é vedada a taxa de performance, tá? Vedada a cobrança, né? Lembra lá o que é taxa de performance? É quanto o gestor atinge uma porcentagem do CDI, tá? Então, ele tem um propósito ali, uma meta de bater 110% do CDI e o que for superior a isso, ele ganha 20%, tá? Então, por exemplo, bateu 120% do CDI, ele ganha 20% de 10%. Como aqui é um fundo de renda fixa, é um fundo mais tradicional, que vai só ali seguir juros, não faz sentido o gestor ficar tentando ganhar dinheiro, ganhar mais CDI, ele vai prejudicar até o fundo. Então, por isso até que não pode cobrar taxa de performance em fundos de renda fixa, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem o que a gente chama de curto prazo, tá? Fundos de renda fixa de curto prazo. Ele tem uma característica diferente aqui, tá? Ele vai ter muito menos volatilidade, tá? Um conceito aqui importante, quanto maior o tempo, maior a volatilidade. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer com o dólar daqui a um dia? Talvez, mas você vai ficar próximo. O dólar, por exemplo, está 3,83, eu sei que ele vai ficar entre 3,80 e 3,86. Então, um dia de volatilidade. Agora, quanto vai ficar o dólar daqui a um ano? Não faço a menor ideia se ele vai para 4,10 ou se ele vai para R$3. Então, quanto maior o tempo, maior a volatilidade. Então, um fundo de curto prazo vai ter muito menos volatilidade, ok? Então, menos volatilidade do que um fundo pós-fixado, tá? O que mais aqui também que é importantíssimo, tá? Ele vai aplicar sempre em título público federal. Lembra que o título público federal, ele é considerado a taxa livre de risco. Taxa livre de risco, ou seja, porque é o investimento mais seguro do Brasil. Então, se o governo quebrar, quer dizer que muitas empresas já quebraram. Então, o título público federal é considerado taxa livre de risco. Então, o fundo de renda fixa tem que aplicar ou no título do governo federal ou então num privado de baixo risco. E aí depois, imagina, quem que poderia, se todas as empresas quebrassem, quem vocês acham que seriam as últimas a quebrar? Provavelmente Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, porque Banco do Brasil não seria nem privado, mas, por exemplo, Santander, porque eles já são mais consolidados e o setor deles é muito forte no Brasil. Então, também pode aplicar um fundo de curto prazo comprando um CDB de um Santander, um CDB de um Bradesco ou do Itaú, ok? Então, título público federal ou título privado de baixo risco, tá? Então, só pode aplicar nesses dois tipos de ativos, tá? O prazo máximo de vou colocar aqui um ativo, de um título, tem que ser 375 dias, tá? Então ele não pode ter nenhum ativo acima disso. Ele não pode ter nenhum ativo, por exemplo, para 2 anos, 3 anos. Passou de 375 dias, tem que vender. Não pode estar na carteira desse fundo, tá?
Mas é difícil ter ter ativos perto de 360, 350, porque nesse caso o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Então, isso aqui também é um conceito importante. Que se ele tiver um título de 370 dias na carteira, ele vai ter que ter vários títulos de muito curto prazo para no prazo médio ponderado ficar abaixo de 60 dias. Então, ele vai ter que ter 10 dias, 10 dias, 10 dias, 30 dias e, sei lá, 20 dias. E aí junta tudo, vê se ficou abaixo de 60. Aí pode, tá? Então, dois aqui, ó, bacanas para vocês lembrarem. Prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias e o prazo de um título, um só, tem que ter no máximo 375 dias, ok? Então, e vai ter na expressão também escrito curto prazo, tá? Então, também vai estar escrito lá curto prazo. Se vocês olharem fundos de banco, vocês vão ver lá, fundo de investimento de curto prazo, vocês vão saber que tem essa regra aqui, que são títulos de até 375 dias, com uma média abaixo de 60 dias, tem a expressão curto prazo. E também vedada taxa de performance, tá? Então não pode cobrar taxa de performance aqui também, porque não faz sentido o gestor ficar buscando o risco aqui, tá? Beleza. Seguindo aqui, a gente entra na parte de referenciado, ok? Então o referenciado funciona da seguinte forma. Ó, eu falei que tem um benchmark. O benchmark, o que é o benchmark? É a referência, tá? Então, se o cara é benchmark, o cara é referência para todos. Então, um fundo que vai ser referenciado, ou seja, um fundo que vai buscar uma referência, um benchmark, ele tem que ter 95% aplicado em algum ativo que busque esse índice de referência, tá? Como assim? O fundo tem, por exemplo, o fundo é um fundo DI. Por quê? Porque a referência é o CDI, ok? Então o fundo DI vai ter como referência a CDI. Então ele vai ter que aplicar 95%, como a gente viu lá, num CDB que segue o CDI. Lembra lá? Um CDB que paga 98% do CDI. Então o fundo DI ele vai ter que ter 95%. Então grave esse número aqui, 95%, que é muito importante, dos ativos ligados a referenciados, ligado ao CDI, tá? E esse CDI, ele tem que ter 80%, nessa referência aqui, tem que ser 80% em título público federal ou título privado de baixo risco, tá? Então isso aqui também é muito importante. Por quê? Não pode aplicar, por exemplo, gestor 95% do CDB no banco da esquina, tá? No banco da esquina. Por quê? Porque ele vai estar correndo um risco enorme. E não é a ideia do fundo correr um risco enorme. Tem que ser 95% no CDB de um banco seguro, de um banco com rating alto, por exemplo, os mais tradicionais. Então 95% vai ter que estar em ativo que segue a referência. Então se for DI, segue o CDI. Sendo que 80% tem que estar em ativos de baixo risco, ou seja, privado de baixo risco ou título público federal. Então, nesse caso, ele pode aplicar 80% no CDB do Bradesco e os 20% ele aplica no CDB do banco X, tá? No banco pequenininho. Aí pode, tá? E ele vai estar cumprindo as duas regras, que são aplicar no mínimo 80% em título privado de baixo risco e aplicar 95% no índice de referência. Como todos seguem aqui o CDI, ele está dentro, tá bom? E também segue a mesma lógica dos outros. Esse aqui é um ativo, é um fundo para ser conservador, realmente só para copiar os juros, só para ficar próximo ali dos juros e não ficar sendo ativo. Então não faz sentido o gestor ficar buscando risco nisso. Então não pode cobrar taxa de performance também, ok? Fábio, isso é uma regra? Sim, Camila, isso aqui é regra, tá? Tudo que eu estou falando aqui são regras da CVM, não é um banco ou outro. Isso mesmo, 80% e 95%. Isso é regra da CVM, tá? Não é nenhum banco que estipula, todo mundo tem que seguir isso, ok? Então gravem esses números aí, anotem. Aí tem um negócio chamado Fundo de Renda Fixa Simples, que já é numa regra nova da CVM, tá? Isso aqui, ele vai ser
simples mesmo, tá? Ele é simples porque ele é totalmente simples. Porque ele vai pegar 95% e aplicar no título público federal ou título privado de baixo risco, assim como os outros. Título privado de baixo risco. Qual que é a grande diferença aqui, tá? Todos os fundos, todos, têm que assinar o termo de adesão e ciência de risco. Aquele lá que a gente viu que o investidor está ciente do que onde ele está aplicando, que ele leu o regulamento. Então, é o único que dispensa termo de adesão e ciência de risco, ok? Então, o fundo simples é muito simples mesmo, tá bom? Caio Eduardo, vamos voltar lá, Caio. Eu vi que isso suscitou uma dúvida, vamos voltar lá, então, rapidamente aqui, ó. Então, fundo simples, ó, é simples mesmo, tá? É só essa regrinha, 95% em título público federal ou privado de baixo risco. Vai estar escrito lá, fundo simples e dispensa termo de adesão e ciência de risco, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, então, o seguinte aqui, ó. 95% que segue o CDI, tá? Então, no índice de referência. Índice de referência. Que no caso pode ser o CDI, tá? Então vamos colocar aqui o CDI. Então o meu fundo vai ter que aplicar em ativos que seguem o CDI. 95% vai ter que ser esse tipo de ativo. E aí, lembra lá que eu falei? Nós podemos ter um CDB ligado que paga CDI. Nós podemos ter uma LCI que paga o CDI, tá bom? Uma LCA que paga o CDI. A própria letra financeira que a gente conversou, que paga o CDI. Então, ele vai ter que seguir essa regra. Ele vai ter que aplicar 95% em ativos que seguem o CDI. Qual? Aí sim, aí entra a segunda regra. Tem que aplicar em ativos um CDB de baixo risco, privado de baixo risco. Um LCI, por exemplo, privado de baixo risco. LCA a mesma coisa e letra financeira a mesma coisa, tá? Então a primeira regra é 95% não importa o ativo, ele tem que seguir o CDI. Agora 80% importa o ativo, tem que ser um título público federal ou então um título privado de baixo risco, ok? Não sei se ficou claro aqui. O Raul que não tinha entendido, será que você entendeu agora, Raul? Camila, na primeira vez que eu fiz, teve uma pergunta que ele mandava. Dizemos qual era o benchmark do fundo e dava as porcentagens. Eram os 4 gráficos. Qual era o benchmark do fundo? Acho que eu entendi. Se, por exemplo, tem lá 4 gráficos, vai ter um gráfico que vai oscilar muito. O gráfico vai fazer assim, 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 assim. Tá? Então, é um gráfico que oscila muito. E o que oscila muito? É renda variável. Então, nesse caso, se ele perguntar qual o benchmark desse gráfico, é o Ibovespa. Tá? Então, seria um modo também da prova cobrar. Um fundo que seria retinho assim, então a rentabilidade vai subindo em forma reta. Isso aí é provavelmente um CDI, que ele vai só seguir os juros, tá? Então, o CDI vai somente seguir os juros. Então, o gráfico, ele sim pode demonstrar qual o benchmark. O fato é, Camila, para mostrar benchmark em gráfico, só pode ter 2 tipos de gráfico principalmente, tá? Apesar que eu vi que eram os 4 gráficos, um vai destoar muito. Por quê? Porque um vai estar muito renda variável assim, e aí você vai saber que é IBRX ou ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, então vai ser um desses 3. E se for um reto, você vai saber que é um renda fixa, um CDI, um Selic, tá? Então, essa é a diferença, tá bom? Então, referenciado, podemos seguir aqui, ó. Isso aí, se tiver dúvida, pergunta mesmo que a gente volta, tenta explicar de um outro jeito que uma hora vai, tá? E aí a gente entra no fundo de renda fixa de dívida externa. Então aqui, dívida externa, ok? O que é dívida externa? Então, a União, que seria o próprio governo, ele tem dívidas no exterior, tá? Então aqui, 80% do PL desse fundo, do patrimônio desse fundo, tem que aplicar em títulos da dívida externa, tá? Títulos da dívida externa. Então aqui, ó, deixa eu ver que a internet está baleando aqui, mas vamos lá. Então, ele vai ter que aplicar em fundos da
própria dívida externa. Dívida externa, o nome fala mesmo o que é. É uma dívida do Brasil, da União, lá fora, tá bom? E quem que pode comprar esse tipo de investimento, tá? Somente fundos de dívida externa, tá? Então ele é muito específico, esse fundo, tá? Ele vai ser voltado só para dívida externa mesmo, tá? Então pode haver vários tipos de dívida externa, tá? Vários tipos, seja mais cara, mais barata. E aí o gestor ele pode ver para ficar negociando em dívidas externas mais baratas ou mais caras, de acordo com o risco que ele tem. Porque vamos lá, se a gente está falando de dívida, quanto maior o risco da dívida, maior é o seu ganho. E quanto menor a dívida, menor o risco da dívida, com certeza maior a chance de você receber, por isso você vai ter uma taxa muito menor. Então o gestor ele pode ficar negociando isso, ele pode ficar comprando e vendendo títulos de dívida externa de acordo com o seu grau de risco, tá? Então ele é muito específico e vai ser 80% dívida externa, tá? Esse aqui não tem muito segredo, tá? Caiu na sua prova lá, 80% dívida externa, ele vai ser muito específico, não vai ter título público federal, não vai ter CDB, CDI referenciado, não vai ter valor, não vai ter prazo mínimo, prazo máximo. Então ele é muito específico. Dívida externa, lembra que é dívida externa, dívida da União lá fora, que os fundos negociam para tentar capturar retornos mais expressivos de acordo com o grau de risco da dívida, ok? Então vamos seguir aqui. O dívida externa não tem muito como explicar, é mais dívida externa. Teria de risco soberano? Na categoria da CVM não tem, tá? Mas tem muitos fundos hoje que aplicam no que a gente chama de risco soberano, que seria seguir a Selic, tá? Então a Selic, nós temos o título público federal. Então vamos retomar nossa aula lá, ó, que a gente tinha o título Tesouro Selic, tá? Que era o pós-fixado. Esse aqui seria o CDB do governo, tá? Então é o título que paga juros, que segue a Selic over, ok? Então se tiver um fundo soberano, ele vai comprar Tesouro Selic, tá? Mas não tem uma classificação própria para isso, tá? Então não se preocupa, tá, Cristiane? Não se preocupa que não existe uma categoria na CVM para soberano, tá? Depois a gente vai entrar, a CVM tem um outro gráfico que se chama classificações de ativos, e aí é muito específico, tá? E aí vai ser mais específico ainda, e aí vocês vão ver que tem algumas diferenças, tá? Mas o foco principal são nessas aqui que eu estou comentando, tá? Esse aqui é o que cai a rodo na prova, tá bom? Então entramos no fundo cambial, tá? Fundo cambial. E aí é o fundo mais tradicional que compra dólar, tá? O que vai comprar dólar. Então vai ser um fundo que não vai acompanhar a cotação no dólar, tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, o dólar estava 3,60, subiu 10%. O fundo ele não vai subir 10%, tá? Ele vai tentar replicar isso, vai ficar até próximo disso, ele vai subir 8%, vai subir 12%, mas não é a cotação certinha do dólar. Por quê? Porque o fundo cambial, ele segue a PETAX, tá? Não sei se vocês se recordam que a gente comentou da PETAX, é a média das negociações de câmbio, tá? Ou seja, tudo que foi negociado durante o dia, compra dólar, vende dólar, compra dólar, vende dólar, vai ter uma média dessas negociações que vai ser a PETAX. Então a média dessas negociações é o que esse fundo cambial vai pagar, tá? O que no final acaba sendo próximo da cotação do dólar, tá bom? Não é a cotação do dólar, mas é próximo. A aplicação é sempre feita em reais, tá? É sempre feita aqui no Brasil, então não é compra no exterior, é em reais e ele vai seguir essa PETAX, que vai ser um índice também, tá? Olha só, então eu vou fazer um negócio aqui bacana para vocês retomarem algum assunto aqui. PETAX, média das negociações de câmbio de venda de dólar versus real. Selic over, tá? Não a Selic meta, Selic over, média das negociações dos títulos públicos federais. E CDI over,
média, aqui eu coloquei média das negociações de títulos privados, tá? Então aqui, ó, o mercado costuma trabalhar com índices, trabalhar com médias. Então essas três aqui são as médias mais importantes, tá? PTAX, média das negociações de câmbio, que é o que vai influenciar o fundo cambial. Selic over, títulos públicos federais, e CDI over, títulos privados, ok? Vamos seguir aqui, ó. Aí vocês podem ver que é um padrão, a grande maioria é 80%. 80% dívida externa, 80% fundo cambial, 80% títulos públicos federais ou títulos privados de baixo risco. Então 80% vai estar na sua cabeça como um todo. Então, podem cravar praticamente, coloquem como verdade que todos têm 80%, e aí vocês fazem as exceções, que são referenciado, 95%, simples, 95%, que são exceções, tá? Se vocês verem o que a gente viu até agora aqui, ó, o primeiro, 80% em renda fixa, então 80% é verdade. Curto prazo, não tem uma característica do mínimo, tá? Ele tem só essa questão dos dias, tá? Prazo máximo e prazo mínimo, então não precisa nem se concentrar na porcentagem. Aí a gente segue aqui, ó, referenciado, aí carrega os dois, 95% da referência, 80% em título público federal ou título privado, de baixo risco. Seguindo, simples, 95%, tá? Simples e referenciado são os dois que vocês vão lembrar como exceção, que é 95%, tá? 95% de alguma coisa. O restante é tudo 80%, tá? 80% dívida externa, 80% fundo cambial, e o outro diferente vai ser ações, que vai ser 67% que a gente vai entrar agora. Então assim, ó, coloquem na cabeça de vocês, todos são 80%, com exceção do curto prazo, que não tem nenhuma regra, tá? Em relação a isso, ele vai ter a regra que é importante, 60 dias média, 375 dias um título, tá? Isso aqui, curto prazo, é exceção, tá? É exceção da exceção. Os outros, simples referenciado, tem ali 95% de alguma coisa, e ações 67%. O restante é tudo 80%, beleza? Assim vocês decoram melhor. E aí a gente segue em ações, tá? O que um fundo tem que ser para ser considerado um fundo de ações? Ele tem que aplicar 67% em ações, tá? Então, muitas vezes, um fundo, às vezes, quer ser mais conservador, ele aplica 70% em ações e vai ter 30% em CDI, ou seja, só vai pagar juros. Então, esse fundo, ele vai ser um fundo de ações, porque cumpriu a regra dos 67%, ok? Então, é totalmente diferente de tudo. Quem que tem isso também? Clube de investimento, tá? A gente viu, clube de investimento é 67% também, tá? Então lembra lá da regrinha de fundo de investimento, de clube de investimento, tem que ter 67% em ações também, assim como um fundo de ações, ok? São investimentos pensando em longo prazo, tá? E nesse caso, o gestor ele pode tentar capturar ganho a mais. Por quê? Porque ele está falando de ações. Se ele acredita que as ações vão superar mais o Ibovespa, e como que faz isso? Tá? Tem diversas estratégias, mas vou falar aqui uma tradicional. Temos o Ibovespa, tem a composição da carteira como um todo. Então 10% Itaú, 10% Bradesco, 10% Petrobras, tá? E assim vai até chegar a 100% do Ibovespa. O gestor pensa, como que eu vou superar o Ibovespa? Ele fala, puta, eu acho que as ações do Itaú vão subir mais do que o Ibovespa. O que ele faz? O gestor, na carteira dele, ele vai comprar 20% de Itaú. Depois o restante ele pode até diminuir, 5% de Bra, 5% de Petro. Então ele vai alocar mais peso aonde ele acha que pode ter um retorno maior e aí sim ele superar o Ibovespa. Então o Ibovespa rendeu 25% e o gestor, a carteira do fundo, rendeu 30%. Então nesse caso o gestor ele merece ganhar uma taxa de performance porque ele superou o Ibovespa. Então, nesse caso, faz sentido cobrar taxa de performance. Ok?
Não entendi muito bem esse lance de 67, 70%. Vamos lá. 67, 70%? Ah, tá, desculpa, acho que eu confundi na minha explicação, Camila, desculpa. Esquece 70%, foi só um exemplo, pode esquecer. Ações é 67% em ações, tá? Então, um fundo, para estar enquadrado como fundo de ações, ele tem que ter de 67% até 100% em ações, tá? 67% em ações até 100% em ações, tá? Se ele tiver menos que 67% em ações, tiver, por exemplo, 65% em ações, ele vai ser multimercado, que vai ser a próxima categoria, tá? Então, o 70% que eu falei foi um exemplo, tá bom, Camila? Mas a regra é 67% para cima é um fundo de ações. Então, um mínimo 67% em ações. Tá certo, Camila? Então, vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Aqui, ó, estratégias, tá? Isso aqui também é muito legal. Então, dentro do fundo de investimento, tem 3 tipos de estratégias que vocês têm que saber, tá? Que é o seguinte, o primeiro é a tal da arbitragem, tá? Então, na arbitragem, o gestor ele compra e vende um ativo ao mesmo tempo, tá? Como assim? Olha que confuso. Então, vamos lá. A gente tem as ações aqui do Itaú, o ITUB4, tá? Para vocês se familiarizarem com as ações, ITUB4, que está a R$ 35,00. E aí tem o Bradesco, BBDC4, que estão em R$ 31,00. Aí tem o seguinte movimento, passa 10 dias, as ações do Itaú vão para R$ 40,00. E a do Bradesco, olha só o que aconteceu com a do Bradesco, ficou em R$ 31,00, ou seja, não subiu nada. Ou seja, a diferença que estava em R$ 4,00 foi para R$ 9,00. O que o gestor vê como oportunidade? Eu tenho uma oportunidade aí. Eu vou vender o que subiu mais e comprar o que subiu menos, tá? Então ele vai fazer o seguinte, nesse caso aqui, na arbitragem, o que a gente chama até de long and short, tá? Long and short, que seria compra e venda, o gestor ele vai comprar Bradesco, BBDC4 e vai vender ITUB4, Itaú4, tá? Por quê? Se os preços voltarem à diferença atual, então vamos supor que as ações Itaú saíram de 40 e foram para R$ 42,00, enquanto a do Bradesco subiu para R$ 38,00. Ou seja, voltou a diferença dos dois de R$ 4,00. Lembra aqui, ó, no começo foi 4, depois subiu para 9. O gestor achou uma oportunidade porque abriu muito a distância e aí ele fez um movimento contrário, tá? Então aqui, deixa eu voltar aqui, ó, isso aqui vamos pôr para frente pelo seguinte, ó. Então o gestor comprou o Bradesco a quanto? A R$ 40,00, tá? A R$ 31,00, desculpa, R$ 31,00, porque era o preço lá de cima, né? Então, aqui, ó. Ele achou ali, ó, Itaú a 40, Bradesco a 31, ele foi lá e comprou o Bradesco a 31 e o Bradesco foi para 38, certo? Então agora tá mais fácil a explicação aqui, ó. Enquanto o Itaú tava a R$40, né? E ele vendeu a ação a R$40. Vendeu a R$40 e foi para R$42, tá? Então o que aconteceu com essa estratégia dele? Será que ele teve ganho? Então é o seguinte, no Bradesco, ele comprou a 31, pagou 31 e vendeu a 38. Ganhou 38, ou seja, ele ganhou R$ 7,00. R$ 7,00. Ok? E também, na ação no Itaú, ele vendeu a 40, ou seja, ele recebeu 40 e comprou a 42. Recomprou a 42, ele pagou 42. Então aqui ele perdeu R$ 2,00. Então, nessa estratégia de long short ou de arbitragem, ele ganhou quanto? Ganhou R$ 5,00, tá? Nessa diferença. Então, ele achou uma diferença que abriu entre os dois e se aproveitou disso, ok? Maravilha. Então, isso aqui é a questão de arbitragem. Camila, pode diferenciar como resumo sobre quais cobram taxa de performance e quais não cobram? Posso colocar assim, tá? Então, vamos lá.
Quer ver? Não cobra. Não cobra. Fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa. Renda fixa, seja a longo prazo ou curto prazo, tá? Então os dois não cobram. Curto prazo. Referenciado também não cobra, tá? Simples também não cobra. Não cobra taxa de performance. Daqui para frente, então vamos lá, isso aqui não cobra. E o que cobra? Dívida externa cobra. Fundo cambial, eu não coloquei aqui, acho que por isso você perguntou, né? Cambial também pode cobrar, tá? Também pode cobrar. Ações pode cobrar. E o último, que é multimercado, também pode cobrar, tá? Então, o que não cobra aqui, Camila? Renda fixa a longo prazo e curto prazo, referenciado e simples, ok? E o que cobra? Dívida externa, cambial, ações e multimercado, beleza? Então, 4 para cada lado aí, tá? Então, quanto mais conservador, quanto mais conservador, quanto menos risco ele correr, menor a taxa, não vai cobrar taxa de performance, ok? Aí temos a outra, que é o tal do market timing, tá? O market timing é parecido com os 70% que eu comentei, tá? Então, bolsa em alta, vamos lá, bolsa em alta, e o gestor quer se aproveitar que a bolsa está em alta ou que a bolsa vai continuar subindo, ele acredita que a bolsa vai subir. Ele pode aplicar mais de 67% em ações. Então, se a bolsa está em alta, ele vai aplicar 100% em ações e 0 em renda fixa, tá? A bolsa em alta. Porém, o gestor, ele se assustou que a bolsa agora deve começar a cair. Bolsonaro não conseguiu passar a reforma da Previdência lá e a bolsa começou a despencar. O que o gestor pode fazer para se proteger? Ele vai colocar, se a bolsa estiver em baixa, ele vai colocar no limite. Então, ele vai aplicar 67% em ações, ou seja, ele vai vender 33% de ações, vai se desfazer de uma boa parte de ações e vai ficar com 33% em renda fixa, tá? Então, market time é maior ou menor exposição à bolsa de valores, tá? Então, com a bolsa, se o gestor acha que a bolsa vai subir, ele coloca o máximo em bolsa. Se ele acha que vai cair, ele fica no mínimo lá, que é 67%. Beleza? E para finalizar, a última estratégia que vocês têm que saber para a prova é o Stock Picking. Que eu já dei um exemplo, que foi a questão do Itaú, tá? Se ele acha que o Itaú... Desculpa. Se vocês acham que o Itaú tem maior potencial de retorno que o Ibovespa como um todo, ele vai aumentar a participação no Itaú. Então tem Itaú 10% no Ibovespa e ele acha que vai subir, ele vai comprar na carteira dele 20% de Itaú, tá? Por quê? Porque se o Itaú subir mais que o Ibovespa, de fato, ele vai ganhar mais do que o índice, ok? Então aqui, esse aqui é o mais tranquilo Stock Pick que a gente já viu. Ele vai olhar a ação que ele acha que tem mais potencial e aumentar a exposição dele nessa ação específica, beleza? Então as 3 estratégias foram dadas. E aí tem o fundo multimercado, que o nome já diz. Multimercado é igual a vários mercados, tá? Aqui eu posso ter bolsa, aqui eu posso ter ouro, posso ter investimento exterior, posso ter dívida externa, aqui eu posso ter tudo. O multimercado, ele pode tudo, tá? Ele vai ter vários fatores de risco. E aí eles podem usar o que a gente chama de derivativos para alavancagem, tá? Não sei se vocês se recordam da aula do mercado de opções, é onde o gestor ele pode fazer essa alavancagem, porque com um pouquinho que ele compra, ele pode comprar 50 centavos e correr um risco de R$1.000, por exemplo, tá? Então o multimercado é um multimercado totalmente livre, tá? E nesse caso aqui também pode cobrar taxa de performance. Então o multimercado vai ter tudo que vocês imaginarem aqui. Capital protegido, que você protege uma parte do seu capital que você aplica. Vai ter multimercado exterior, vai ter multimercado que compra fundo de fundos. Então o multimercado ele é muito livre, tá? Então por isso que não tem nenhuma regra específica para multimercado, tá bom? Então multimercado é isso, são vários mercados, então não tem erro aqui.
Seguindo, a gente tem o crédito privado, tá? Então, crédito privado é o seguinte, tem que ter mais que 50% do patrimônio líquido em crédito privado. E o que é crédito privado? O que é crédito privado? Simples, é aquilo que não é público, tá? Então, que seria, por exemplo, o título público federal, o título público do governo, título público federal. Então, tira esses títulos públicos. Se você tiver mais de 50% em títulos somente privados, vai ter que ser um fundo chamado crédito privado, tá? Por que isso, Fábio? Por quê? Porque quanto maior o crédito privado, maior tende a ser o seu retorno, porque maior o risco, tá? Porque começa pelo seguinte, o governo ele é soberano, então o título público federal vai pagar 10% para você ao ano. Debaixo do título público federal tem o CDB do Itaú, por exemplo. Aplicar no Itaú tem mais risco que aplicar no governo federal. Então o Itaú vai pagar 11% ao ano. Ou seja, você vai exigir 10% do governo, mas no Itaú você vai exigir 11%. Já o CDB do Banco X, do banco pequeno, ele vai cobrar 14% ao ano. Ele vai te pagar 14% ao ano, tá? O CDB do Banco X. Então, se você tiver mais de 50% em CDB do Itaú, em CDB do Banco X ou qualquer outro ativo, significa que você tem menos que 50% em título público federal, que é o mais seguro do Brasil. Então, o investidor está correndo algum tipo de risco. Risco do quê? Risco do banco dar um calote aqui. Então, o Banco X ele paga mais porque ele tem maior chance de dar um calote. Então, no crédito privado, o investidor que aplica, ele vai querer uma rentabilidade maior do que um fundo referenciado DI, por exemplo, tá? Então, crédito privado é uma categoria diferenciada para fundos que têm mais que 50% em ativos privados. Todo tipo de ativo privado, tá? Aquilo que não é público, cai tudo no privado, tá bom? E aí, como o investidor vai reconhecer que esse fundo é crédito privado? Vai ter a expressão crédito privado, tá? Então, fundo de renda fixa, crédito privado. Fundo multimercado, crédito privado. Lá vai saber que tem 50% em crédito privado. E aqui aparece a questão de alerta de risco de perda substancial. Por quê? Porque se esse banco X aqui, ó, nós estamos falando que mais de 50% pode estar nesse banco X aqui, ó. Então esse banco X pode dar um calote. E se ele dar um calote, você perde muito dinheiro do fundo de investimento. Imagina, você deposita lá, o gestor compra 100 milhões em ativos desse banco X e o banco X não paga. É um calote na certa e o fundo de crédito privado vai sofrer muito, tá? Então ele pode ter uma perda substancial, tá? Mas a regrinha é o seguinte aqui, ó, crédito privado mais de 50%, tá? Isso que tem que saber. Deixa eu colocar uma água aqui para a gente abastecer. A gente vai entrar num assunto muito legal, que é o ETF, tá? Que é esse negócio aí de Exchange Traded Funds, tá? Que nada mais é, traduzindo para o português, fundo de investimento de índice. Fundo de investimento de índice. Como assim, Fábio? Você acha que o Ibovespa vai subir muito esse ano, tá? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é um índice de ações. Então você pode comprar um ativo que vai imitar o Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir 10, esse ativo vai subir 10%. Você pode imitar o IBRX100, o IBRX50, o Small Cap, tá? Que eu vou entrar também rapidinho para explicar o que é o Small Cap. Então, você compra um ativo que vai imitar um índice, tá? Então, esse ativo aqui, como eu falei, tem o BBDC3 que aplica, BDC4 que aplica, são as ações do Bradesco. Na bolsa, você pode negociar um tal de BOVA11. Você vai lá e compra se fosse uma ação. Você vai escrever lá na compra, quero comprar BOVA11. E o BOVA11 ele vai seguir o Ibovespa. Então, o BOVA11 é o que a gente chama de Fundo de Investimento em Índice, ou ETF, tá? Porque ele vai seguir um índice, tá? Então, ele vai... Pronto, reiniciei a transmissão. Opa.
Vamos ver se vai dar certo aqui. Beleza, voltamos aqui. Então eu reiniciei aqui a transmissão. Parece que deu certo. Tá, peço desculpa mais uma vez. Então vou voltar aqui no nosso raciocínio. Deixa eu ver se o pessoal voltou já. O pessoal tá voltando aí. Já temos as pessoas na sala novamente. Então fiz a reinicialização aqui da transmissão. Mas vamos lá. Então eu parei aqui na parte de ações, tá? Na parte que eu estava explicando o que é o Small Cap. Então vamos lá, vamos embora. O seguinte, o Small Cap são empresas menores com maior potencial de retorno. Exemplo, então tem o Banco Santander, que eu dei o exemplo, que ele tem um potencial de subir 20% no ano, tá? Imagina o Santander entregando 20% a mais de lucro no ano. Que maravilha, né? Agora vou imaginar o Nubank. Tá? Então o Nubank, ela é pequenininha perto do Santander. Porém, ela pode dobrar em um ano. Ela pode fazer 100% ao ano. Só que o banco é muito mais fácil o Nubank quebrar, ou menos difícil o Nubank quebrar, do que o Santander. Tá? Então, você tem um potencial de dobrar o seu retorno em Nubank, porém você corre mais risco. Então, o Nubank é o que a gente chama de small cap, se eles tivessem ações na bolsa, tá? Porque eles não têm. Mas small cap, o Nubank eu coloquei um exemplo, são empresas de pequeno porte que têm um potencial gigante de rentabilidade. Então, se você quiser seguir um índice só com essas ações, Nubank, se quiser seguir só ações de pequeno porte, que tem um potencial gigante, vocês compram esse ativo chamado Small 11. Small 11, que ele vai replicar um índice só de empresas menores com maior potencial de retorno. Beleza? Então, ETF é fundo de índice que segue um índice específico. Então, seguindo aqui, a gente continuou aqui na questão do ETF, tá? Que tem algumas regras específicas, tá? Que é o seguinte, 95% no mínimo, tá? Tem que estar no índice de referência, no índice de referência ou no ETF, tá? No fundo do índice. Que eu comentei, se tem 20% em Itaú, ele vai ter que ter muito próximo disso, 19% em Itaú ou 21% em Itaú, então muito próximo disso. Ele não pode sair muito disso. Na grande maioria fica 100% porque a ideia mesmo é replicar. Mas a CVM dá essa colher aí de 5% para poder mudar um pouco. Mas 100% praticamente seguem ali em 100% o ETF, o índice, tá bom? Então ele tem algumas características específicas, que são o quê? É um fundo fechado, tá? Então você não pode... não tem como você resgatar esse dinheiro. Você vai fazer o seguinte, você vai vender no mercado secundário. Você vai pegar esse ativo, esse índice, e vai vender para o mercado secundário. Você não vai devolver para a bolsa isso, ou para quem criou o índice. Você só vai repassar para outra pessoa. Então você vai no mercado e fala, eu quero vender o meu BOVA11. E aí alguém compra esse BOVA11, tá? Então ele é um fundo fechado, que não tem vencimento, tá? Então o fundo fechado não vai ter nenhum vencimento, não vai ter um dia que você vai receber isso de volta. Não, você vai ter que repassar para alguém, ok? Negociado em bolsa, como eu falei, assim como negocia um Bradesco, BBDC4, negocia um BOVA11. Só mudar, só escrever lá, em vez de Bradesco, BBDC4, escreve BOVA11. Então, negociado em bolsa. Ele replica um índice, que eu falei, por exemplo, o Ibovespa, que seria o BOVA11, que é o mais tradicional. Ele tem um imposto de renda de 15%, tá? Então, ele vai ter um imposto de renda parecido, igual, na verdade, de ações, tá? Depois eu vou entrar na parte de imposto de renda, que tem uma parte específica só para ele. Então, um imposto de renda de 15%, porque ele segue somente ações, tá? Ele é negociado como se fosse uma ação específica aqui, como eu mostrei, um BOVA11, tá? Se for day trade, lembra lá das ações? Day trade é 20%, tá? Da mesma forma que é um fundo de ação, da mesma forma que você negocia uma ação do Bradesco, compra e vende, que se for em 2 dias você paga 15% sobre o lucro, se for no mesmo dia 20%.
e não tem come cotas, tá? O que seria o come cotas? Eu vou entrar também nisso. O come cotas é IR cobrado de forma antecipada no último dia útil de novembro e de maio, tá? Então, no último dia de novembro ele antecipa o imposto e cobra, no último dia de maio ele antecipa o imposto e cobra, beleza? Fábio, ETF como se fosse um benchmark, não tem nenhuma relação. É parecido, porque na verdade o ETF ele vai imitar um benchmark 100%, tá? Então sim, Camila, tem uma relação sim, tá? Então o ETF, porque o que eu falei aqui, ó, todos esses aqui, ó, são benchmark, né? Ibovespa, BRX100, Small Cap são benchmarks. Então você pode comprar um fundo que vai imitar esse benchmark completamente. Então beleza, tá correto, Camila. Seguindo, a gente entra no FII, que é o Fundo de Investimentos Imobiliário, tá? Fundo de Investimentos Imobiliário, tá? E aí ele tem algumas características próprias, tá? É a mesma coisa do que você comprar imóveis. Só que no fundo imobiliário, você se junta com outros investidores e vocês compram os imóveis. Você compra um prédio, compra outro prédio, aluga e vocês vivem de rendimentos desse prédio, de um aluguel mensal e também da valorização dos imóveis. Em quais casos? Caio, eu vou entrar bem a fundo nisso, tá bom, Caião? Lá na frente eu vou entrar bem a fundo porque o Come Cotas está praticamente em todos. E aí eu vou falar de exceções, quais que não cobram, tá bom? Então, tem um tópico só para isso, Caião, vamos lá. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele vai olhar muito para, por exemplo, empreendimentos imobiliários. Então, ao invés de você ter toda aquela papelada, de você comprar um imóvel, ficar com o risco do imóvel, de não conseguir alugar, de pagar todas as despesas, cartório, você entra no fundo de investimento imobiliário, onde vão ter vários investidores e vai ter um administrador fazendo tudo isso por você, tá bom? Então, é uma opção bacana também de investimento, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Esse fundo imobiliário, você tem dois tipos de rendimento nele, tá? O primeiro é o ganho de capital. Ganho de capital é o seguinte: você comprou a cota a R$100 e está vendendo a R$105. Você ganhou R$5, ou seja, ganhou de capital. Você ganhou capital. E tem o outro que a gente chama de rendimentos, que é o próprio aluguel. Então, nesse aluguel aqui, vai ser pago, transferido aos cotistas, tá? Aos cotistas o aluguel. Como assim? Dentro desse fundo imobiliário vão ter vários empreendimentos, vários prédios. E desses prédios vão ter uma renda mensal. Eles vão pagar um aluguel para poder estar utilizando o prédio. Então vamos supor que eles pagam R$100 mil de aluguel todo mês, esses prédios que o fundo imobiliário tem. Desse valor, 95% obrigatoriamente tem que ir para os cotistas, tá? Então, o gestor, o administrador, ele não pode pegar esse dinheiro e, sei lá, comprar mais prédio ou fazer outras aquisições. Não, ele tem que pegar 95% de todo esse aluguel que ele recebeu e repassar para os cotistas, tá? Do fundo, ok? Por que isso? Porque a ideia de quem entra no fundo imobiliário é ter uma renda. Então, se o fundo imobiliário não repassa essa renda, não faz sentido ter esse fundo imobiliário, tá bom? Então, 95% de todo o lucro, 2 aluguéis, tá? 2 aluguéis. Por quê? Porque o administrador ele pode comprar imóvel, vender imóvel, comercializar imóveis dentro do fundo. E aí não entra nessa regra, porque aí está gerando valor para o fundo como um todo. Mas os aluguéis que ele recebe, sim, 95% tem que repassar para os acionistas. Beleza? Então ele tem uma regra específica aqui também, o fundo imobiliário, que é o seguinte: vamos supor, o fundo imobiliário é novo, acabou de ser constituído e está em funcionamento, tá? Você tem lá 10 milhões para investir. 10 milhões. Então, o fundo foi criado, o fundo imobiliário captou a rodo, captou 10 milhões de reais. Só que imagina, você pegar 10 milhões de reais e achar isso em imóveis. Então, às vezes não é possível. Às vezes ele vai ter que
comprar um imóvel só para cumprir os 10 milhões de reais. Então, admite-se que 25% desse valor, ou seja, nesse caso aqui nosso, 10 milhões, então 2 milhões e meio, 2 milhões e meio, ele possa estar, por exemplo, num CDB, tá? Por quê? Porque ele vai ter 7 milhões e meio aqui nesses 10 milhões, onde ele vai comprar vários imóveis e 2 milhões e meio ele pode se proteger e deixar num fundo, num CDB, pagando CDI para ele, tá? Desse modo, ele não precisa ficar utilizando todo o valor somente para comprar imóvel e ele fica com caixa também, tá? Então, é admitido que 25% do valor fique aqui, ó, em ativos, aqui fala, em títulos de renda fixa ou cotas de fundos de investimentos, em cotas até de outros fundos imobiliários, tá? Isso também pode ser. Então, ao invés de ele comprar direto um imóvel dentro do fundo, ele vai lá e compra a cota de um outro fundo imobiliário, que é uma forma também de ele ter mais liquidez no ativo, tá bom? Porque ele não vai precisar comprar o ativo, o prédio, ele compra uma cota, tá bom? Então, isso aqui também é importante. Ok. Acho que isso aqui é o mais importante, vamos ver. E sobre o resgate das cotas, tá? Então, para você resgatar essa cota, você ter de volta o que você aplicou, é somente no vencimento do fundo, tá? Mas lembrando, ele tem um mercado secundário muito forte que você repassa para outros investidores, tá? O mercado secundário de compra e venda de ativos. Seguindo o fundo imobiliário, aqui tem umas questões importantes, tá? Por que eu fiz questão de separar rendimentos de ganho de capital? Por quê? Porque um rendimento é aluguel e ganho de capital foi quanto você comprou e quanto você vendeu. Então, rendimentos que são nos aluguéis são isentos para pessoa física, tá? Então, se você comprou um fundo imobiliário, se você está aplicando um fundo imobiliário, essa rentabilidade mensal, essa renda mensal que você recebe de aluguel, você não paga nada de imposto, tá? Então, primeiro, interessante, primeira coisa para você saber. E não confunda com ganho de capital, tá? Isso aqui é muito comum das pessoas confundirem. Ganho de capital foi o que eu falei, você compra 100 e vende a 120, tá? Então você ganhou 20 reais, você teve um ganho de capital. E nesse caso aqui, ó, você comprou a 100 e está vendendo a 120 reais, você vai ter, eu vou colocar um exemplo qualquer, você não pode confundir. Então, você comprou a 100 e está 110 reais, vai ser 20% de IR, tá? Então, o fundo imobiliário tem 20% de imposto sobre o ganho de capital, tá? Ok? Então, é o seguinte, separa certinho aí, ó. Rendimento, aluguel, isento. Ganho de capital, comprei um ativo, vendi mais caro, 20% de IR, tá? Isso aqui é questão de prova clássica. Eles tentam te ludibriar entre rendimento e ganho de capital, tá? Então não caia nessa, ok? Quem recolhe esses 20% de IR é o próprio administrador do fundo, tá? Lembra lá que ações era via DARF, né? Era via DARF, que era o próprio investidor que recolhia o imposto de renda, tá? No fundo imobiliário, não. No fundo imobiliário, vai ser o próprio administrador do fundo, ok? Seguinte, esses valores aqui do fundo imobiliário, eles são negociados em bolsa, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui um fundo imobiliário, que agora fugiu os fundos, mas vamos lá, vamos supor que seja, eu não lembro aqui, lembrei, BBPO11. Esse aqui é um fundo imobiliário das agências, olha que bacana, das agências do Banco do Brasil, tá? Então, você quer aplicar, você quer receber rendimentos de agências do Banco do Brasil, ou seja, quando elas pagam de aluguel, você tem um fundo só para isso, que é esse BBPO11. Então, do mesmo jeito que você escreve BOA11, que eu expliquei, que você escreve Itaú, as ações Itaú, você escreve o BBPO11 e você compra o fundo imobiliário também via ações, tá? Via mercado acionário, ok?
então aqui fala via bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tá certo? Então negocia como negociar tudo e por isso sim tem risco, tá? Então você pode comprar uma cota a R$100, a desvalorizar, cair para 80. Então há o risco, ok? Esse fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas, tá? Então tem que ter 50 pessoas, 50 investidores que investem nesse fundo imobiliário, ok? E também tem uma outra regra aqui. Essa isenção de R para a pessoa física só vale para quem tem menos de 10% do patrimônio total do fundo, tá? Do fundo imobiliário, tá? Aqui. Por quê? Porque se você tem 20% de todo o fundo imobiliário, quer dizer que você está quase comprando imóvel físico mesmo, está quase lá comprando o tijolo. Então você sim, você vai ter um imposto sobre isso, tá? Agora, para grande... Olá pessoal, reiniciando aqui, ele volta, tá? Então ele deu uma paradinha, então eu paro até de fazer as considerações, eu dou uma reiniciada aqui, ele volta, tá? Vamos levar assim dessa forma hoje, mas por enquanto tá aí, na reinicialização ele acaba voltando. Deixa eu ver se vocês voltaram também, né? Para vocês estarem aí enquanto eu explico, que isso aqui é importante, essa parte de fundo imobiliário. Vamos ver, beleza pessoal? Voltamos. Então isso aqui, ó, vamos lá. Então, fundo imobiliário, como eu comentei, rendimentos para PF são isentos, né? Só que tem que ter o quê? Tem que ter menos de 10%. Senão você não tem esse rendimento, beleza? E aí tem o seguinte, tem rendimentos para PJ. Então, se você é uma pessoa jurídica, uma empresa comprando um fundo imobiliário, o imposto é 20% de R, tá? 20% de R no rendimento, no aluguel. E rendimentos para pessoa física com mais de 10%, como eu expliquei, o cara que tem mais dinheiro, maior participação no fundo imobiliário, aí vai ser 20%, ok? 20% também, tá? Então o único que tem a isenção, são pessoas físicas que têm menos de 10% do patrimônio total do fundo, tá? E o fundo é um valor mínimo para aplicação, você consegue entrar lá com... Vamos lá, seguindo aqui, a gente tem o fundo, o FDIC, tá? Que é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tá? Que funciona da seguinte forma: tudo que é direito creditório depende muito do valor da cota. Depende do valor da cota. Se ficar R$50 o valor da cota, compra lá os R$50. Beleza? Não tem valor mínimo específico para fundo imobiliário. E aí a gente entra aqui, retomando, fundo de investimentos em direitos creditórios, que aí funciona da seguinte forma: direito creditório é um direitos a receber, direito de créditos. Então, como eu comentei aqui, Casas Bahia, você parcelou em 12 vezes. Isso de janeiro até dezembro. Então, janeiro recebeu R$100 recebido. O de fevereiro, março, abril são o quê? Abril são a receber. Esses a receber são direitos creditórios. Das Casas Bahia. A Casas Bahia tem direito de receber esses créditos, tá? Só que ela vai receber isso aqui, ó, mês a mês. Então ela vai receber mais 100 vezes 11, mais 11 meses, tá? Vamos lá. Retomando aqui, tá? Então respondi a pergunta do Raul. Deixa eu ver aqui se voltou de fato. Pessoal, restabelecemos aqui. Vamos ver se restabelecemos mesmo.
Vamos lá, pessoal, vamos ver se restabeleceu aqui. Deixa eu ver. Beleza, pessoal? Acho que agora restabelecemos aqui. Vamos ver quem ficou aí, vamos ver se o pessoal volta. Porque a gente fez uma troca aqui na internet, vamos ver se vai dar certo. Por enquanto tá dando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui no chat. Foi. Vamos ver aqui. Beleza, deixa eu ver se o pessoal volta aqui, quem foi. Estamos voltando aí, pessoal. Vamos ver se agora a gente vai. Vou retomar do FDIC, tá? Que foi onde que eu parei. Beleza, pessoal? Desculpa aí, mas vamos embora que agora acho que agora vai. Vamos lá. Então a gente tem o que a gente chama de FDIC, tá? Então a gente parou nesse fundo que é fundo de direitos creditórios, ou seja, direitos de receber crédito, ok? Então, direitos de receber crédito. Não sei se pegaram a explicação. Beleza, pessoal, restabelecemos aí, chegou a cair. Vamos ver se vai. Módulo 6. Beleza? Voltou? Vamos lá. Então a gente tem, por exemplo, as Casas Bahia, tá? A Casas Bahia é feita, por exemplo, em 12 vezes. 12 vezes, aqui ó. Em janeiro, o valor foi de R$100. Então vamos supor que a compra foi de R$1.200 em 12 vezes de R$100. Então, em janeiro, nós estamos falando que pagou R$100. Deixa eu pegar aqui. Pagou R$100. A fevereiro tem mais R$100 a receber. Fala, pessoal, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se a gente consegue finalizar aqui, tá? Vamos tentar mais uma vez. Se não der, a gente para aqui. E amanhã a gente faz uma aula bônus, tá? Na quarta-feira. Então amanhã a gente já retoma esse assunto, tá? Mas vamos lá tentar avançar aqui. Vamos ver se o pessoal tá conectado ainda. Pessoal guerreiro. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá. Deixa eu ver se tá ok. Vou colocar aqui um voltei. Voltamos. Vamos ver se vocês respondem aí. Daí a gente segue aqui. Se não, a gente para por aqui e amanhã continua. Vamos ver. Voltamos. Vamos ver se alguém responde aí a mensagem do chat. Principais. Bate-papo. Sim, vamos lá. Beleza, Camila, Raul, já vi que vamos seguir aqui, tá? Então vamos lá. Se cair mais uma vez, a gente para, mas vamos ver se agora vai. Então a gente parou no FDIC, nos fundos de investimentos de direitos creditórios, tá? Deixa eu arrumar aqui. FDIC. Aqui. Opa. FDIC. Pronto, aqui. Que é direitos creditórios, tá? Ou seja, direitos a receber. Acho que vocês já ouviram a explicação novamente, mas vamos lá. Então, uma empresa ela faz vendas a prazo, ou seja, para receber em 12 meses, para receber em 20 meses. E aí, a primeira parcela ela recebe na hora. Então, a primeira de janeiro, ela recebe ali R$150. E depois tem mais 10 vezes de R$150, tá? Ou mais 9, tá? Então vamos supor que foi feito em 10 vezes. Então ele recebeu a primeira empresa e tem a receber mais 9. Então nesse caso, se foram 10 parcelas de 150, nós estamos falando aqui que a venda foi de R$1.500. Certo?
Então vendemos tudo a R$ 1.500. Só que a empresa, as Casas Bahia, que fez essa venda aqui de 10 vezes de R$ 150, ela quer receber quando? No ato, porque ela acha que 1.500, esse valor a receber até em 10 meses é muito tempo. Então o que ela faz? Ela procura uma securitizadora. Então lembra lá da nossa securitizadora, que a gente comentou ontem, que é o fundo de investimento, que é o CRA, o CRI, que são ativos a receber. Aqui é a mesma coisa. Então ela vai procurar uma securitizadora e vai falar o seguinte, ó, eu te vendo o direito de receber 9 vezes que estão faltando de R$ 150 e aceito receber no ato R$ 900, por exemplo, tá? Então acontece o seguinte aqui, ela se livra do direito a receber, então ela não tem mais esse direito a receber e recebe R$ 900 para poder investir na empresa. Enquanto a securitizadora ela vai pagar R$ 900 agora para a Casas Bahia, porém ela vai receber 9 vezes R$ 150. Bem como isso aqui é valor a receber, então pode ser que tenha algum calote nisso. Imagina, nem sempre quem faz o carnezinho das Casas Bahia ele paga todos os meses. Então quem vai ficar com esse risco agora é a securitizadora, tá? Então o fundo de investimentos de direitos creditórios é feito para isso, para ir nas empresas, principalmente empresas, construtoras também, como eu comentei ontem. As construtoras, elas também têm o direito a receber de muito tempo, porque são financiamentos de 300 meses, por exemplo. Então a construtora vende imóvel, ela faz em 300 vezes. E aí ela não quer ficar esperando 300 meses. Ela quer receber um valor agora, nem que seja 70% desse valor no ato, e para pegar esse dinheiro e criar e construir novos prédios, tá? E aí vem uma securitizadora que fica com o direito de receber tudo e paga 70% agora. Então paga 70% agora para receber 100% no final, tá? Então o direito creditório é isso, é direito a receber, ou seja, crédito a receber, tá? E esse crédito a receber, ele só pode ser para investidores qualificados. Lembra lá que a gente falou? Investidores qualificados, ou seja, quem conhece o negócio. Então o FDIC ele não vai ser para investidores que não conhecem do negócio. Por isso que tem que ter aquelas regrinhas de ter mais de 1 milhão em investimentos, tá? Então ele é um fundo mais restrito, esse de direito creditório, tá? Ele pode ser aberto ou fechado, tá? Então ele não tem uma característica específica de ser só aberto ou fechado. E tem que ter no mínimo, olha lá, alguma semelhança com crédito privado, ó, no mínimo 50% em direitos creditórios. Tá? Então, de todo montante que tem no fundo, 50% tem que ser em fundos de direitos creditórios. Tá? Então, isso aqui também é muito importante para a gente saber. Tá? Que mais aqui? Ó? E aqui tem um valor mínimo, né? Porque lembra lá, fundo imobiliário não tem valor mínimo. Direito creditório tem, que é R$25 mil. Opa, 250 não. R$25 mil, tá? Então, recapitulando, FDIC, direitos a receber, ou seja, vendo os meus direitos de crédito. Aberto ou fechado, o fundo pode ser aberto ou fechado, somente para investidores qualificados, no mínimo 50% dos investimentos tem que estar em direitos creditórios e o valor mínimo é de R$25 mil. Beleza? Então, matamos aqui mais um assunto. Vamos seguir aqui, ó. Opa. Seguindo aqui, a gente vai para... a gente continua em FDIC, tá? A gente continua. Pelo seguinte, tá? Então, o FDIC foi tudo isso. Mas qual que é o benefício de fazer um FDIC? Eu já comentei meio que por cima, mas aqui a gente deixa um pouco mais explícito isso para vocês verem. Um pouco mais nítido isso. Que é o seguinte, ó. O benefício para quem cede. Então, imagina as Casas Bahia. Ela tem muito dinheiro a receber. Ou para a construtora, que tem 300 meses a receber. Se ela faz isso, ela diminui o risco dela e libera espaço no balanço para poder fazer novas aquisições. Tá bom? Então, ela diminui risco. Olha que importante. Ela repassa o risco para alguém que quer ter esse risco, mas essa pessoa que vai ter esse risco, a securitizadora, vai receber mais, ok? Para a empresa também, é mais liquidez no mercado de crédito. Por quê?
Porque se ele não tem mais esses direitos a receber, ele vai receber o dinheiro agora. Então ele tem 1 milhão a receber, mas ele troca esse 1 milhão a receber por 12 anos para receber 700 mil reais agora. Ou seja, ela vai ficar com um rate melhor, vai ficar mais robusto no balanço, vai ter um balanço mais bonito de se ver e, por consequência, ele vai ter mais acesso a crédito. Então ele vai poder pegar esse dinheiro, vai juntar com crédito e vai fazer novas aquisições. No caso das Casas Bahia, investir mais em equipamentos, investir mais em abrir lojas novas, comprar mais produtos e, no caso da construtora, comprar mais imóveis ou construir mais imóveis para revender, ok? Para vender. E para o investidor? Para o investidor é uma alternativa de investimento que tem maior rentabilidade. Lembra lá, mais rentabilidade, mais risco. Por quê? Porque tem um risco de calote. O risco de calote é eminente aqui nesse negócio aqui. Então, tem um risco de calote um pouco mais alto. Imagina quem que vai receber os carnezinhos das Casas Bahia, mas vai ter um retorno maior, tá? Então, o FDIC tem essas características. Lembre-se, crédito, direito de recebíveis, direitos creditórios, ok? Então, vamos seguir aqui. A gente continua também em FDIC. FDIC tem algumas características específicas, que são o seguinte: tipos de cotas. Você pode ter a cota sênior e a cota subordinada, tá? Então você entra no FDIC, aí você pode escolher um desses dois, tá? O mais caro vai ser a sênior, porque a sênior ela não se subordina a nenhum outro tipo de cota, tá? Seja para amortização ou resgate. Já o subordinado vai ser subordinado a sênior, tá? Subordinada a sênior, e a sênior não é subordinada, aqui não é subordinada a ninguém, tá? Isso aqui, ó, ele serve para efeitos de amortização. Como assim? Então, como o risco é maior, tem alguns ativos que são mais arriscados que só vai estar subordinado, só vai estar com direito, com esse risco, algumas cotas subordinadas. Então, dentro desses direitos creditórios, vai ter o rating A, por exemplo, que são bons pagadores. Vai ter o rating B, que são bons pagadores também, mas um pouco menos que o B. E aí tem o rating C, que, por exemplo, são maus pagadores, tá? Então, vamos só separar aqui, só para vocês terem essa ideia. Maus pagadores, tá? Maus pagadores. E aí funciona da seguinte forma. Então, como o rating C tem maus pagadores, a tendência é que a cota subordinada vai pegar muito daqui desse rating B e rating C. Já a cota sênior, que é a principal, ela vai estar ali mais com rating B e com rating A. Ok? Então, cota sênior e cota subordinada, a diferença. E o principal risco para o investidor é o quê? É a carteira de recebíveis, ou seja, risco de calote. Tá? Então a gente vai entrar no FIP aqui, mas deixa eu responder aqui o Raul. O FDIC pode cair da seguinte forma. Como que costuma cair, tá? Como o FDIC ele tem várias descrições, ele tem várias características diferentes, ele pode cair da seguinte forma. É correto dizer que o FDIC, e aí ele vai falar, 1 é para investidores qualificados. 2, aplicam no mínimo 50% em direitos creditórios. Aí vai falar 3, no mínimo, valor mínimo, por exemplo, 50 mil reais. Então ele pode dar essa pegadinha aqui, tá? 50 mil reais. E 4, somente pode ser fechado. E aí vai falar, estão corretas no que diz o quê? No certo aqui é somente 1 e 2, tá? Então ele vai cair dessa forma. Como tem muita característica, as questões, até o CEA mesmo, do CPA 10 até o CEA, não, o CPA 10 não cai, mas CPA 20 e CEA, cai dessa forma, tá? O que seria o correto aqui? 25 mil reais e pode ser aberto ou fechado, tá? Então lembra das características principais do FDIC, é aberto ou fechado, somente investidores qualificados,
50% aplica em direitos creditórios, valor da aplicação mínima de 25 mil. Aqui a parte de benefícios não cai muito e só pode cair qual que é o principal tipo de cota. Aí vocês vão falar que é cota sênior, tá? Mas o foco do FDIC vai estar nessa parte aqui, ó, nessas 4 características. Beleza, Raul? Vamos lá. Seguindo em frente, a gente tem a parte do FIP, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, tem o FIP, fundos offshore, a parte de imposto, aí o código, deixa eu ver o que tem mais aqui. Não, ótimo, a gente dá pra gente avançar. Eu vou até o fundo offshore aqui, tá? Eu paro no imposto de renda aqui, daí a gente... Vamos fazer uma aula amanhã? Podemos fazer uma aula amanhã. A gente abre uma aula amanhã só pra gente apressar, beleza? Então vamos lá, finalizando, a gente cai aqui no FIP, que é Fundos de Investimentos em Participações, tá? Isso aqui muita gente conhece hoje como Private Equity, que é o nome bonitinho disso aqui. Mas o FIP, ele vai fazer o seguinte, ele vai comprar participações em empresas, olha só. Então, se você acha que uma empresa está crescendo, está gerando valor, você pode investir num fundo que só compra participações em empresas, tá? Características, somente fechado, tá? Então, ele é constituído sob a forma de condomínio fechado, então ele é um fundo fechado, tá? Então, ele só pode entrar em compra de participações em empresas ou empreendimentos, tá? Então, empresas ou empreendimentos. Você vai pegar, comprar participações ali de empresas e empreendimentos, tá? A aplicação mínima é de 100 mil reais, tá? Então, tem aplicação mínima. Lembra lá, FDIC, 20 mil reais, fundo imobiliário, isento. Isento não tem valor mínimo. FIP, 100 mil reais, ok? Também, FIP aqui, ó. Outro tipo de investimento que é para investidores qualificados, tá? Assim como o FDIC também é somente para investidores qualificados, tá? O que mais aqui, ó? O fundo deverá participar do processo decisório da companhia investida. O que isso quer dizer? Não adianta você entrar no FIP, no Fundo de Investimento de Participações, achar que a empresa é boa e comprar lá 50% da empresa. E ficar lá, sou dono de 50%, não faço nada. Não, a empresa, o fundo, ele tem que participar ativamente, tá? Participar ativamente. Então, dentro do fundo, vai ter profissionais gabaritados que estão ali gerindo o fundo, que vão participar na empresa. Ou seja, vão participar do conselho, vão ver se a empresa está no caminho certo ou não, se ela está com o balanço certo, se ela está no ramo certo. Então ele vai participar de uma forma que gere valor à empresa. Porque qual que é a ideia do FIP? A ideia do FIP não é ficar sempre com a empresa. A ideia do FIP é gerar valor na empresa e depois vender a participação muito mais cara, tá? Então quem entra no FIP vai ser para ficar comprando e vendendo empresas e gerando valor lá dentro, beleza? Também aqui, ó, 90% do patrimônio deve manter no mínimo 90% do seu patrimônio em ações. Então, ações de empresa também pode ser, tá? Então, ele compra as ações de uma empresa, compra lá 50% das ações da Petrobras, por exemplo, coloca alguém no conselho lá e começa a gerar valor Petrobras. Depois vende essa participação também, pode ser em forma de ações, pode ser em forma de debêntures, tá? Então, debêntures, ele compra ativos da empresa e aí ele começa a ter participar do conselho investindo na empresa, tá? E aqui outros títulos de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis, tá? O que é isso? O conversível, você tem uma debênture que é conversível e no final você consegue trocar ela por ações da mesma empresa, tá? Então você tem debênture da Petrobras, você pode trocar no final por ações da Petrobras. E tem também permutável. Permutável, você tem uma debênture da Petrobras, você pode trocar por uma ação da Vale, por exemplo. Você troca por uma outra ação, tá? Então, isso são as permutáveis, ok? Então, muito importante isso aqui. E aqui, o FIP pode incluir na sua carteira compromissos para posteriores chamadas de aporte de capital. Então, a empresa, é muito mais fácil ela precisar de aportes, porque você investiu na empresa, só que a empresa identificou uma oportunidade de expandir o seu negócio lá em Minas.
e aí vai construir uma indústria lá. Então o pessoal do FIP, que investe no FIP, vai aportar capital nesse fundo, tá bom? Então também tem essa característica. Então como pode cair FIP? O que é importante vocês lembrarem? Valor mínimo, R$100 mil, fechado, então ele é constituído sob a forma de condomínio fechado, e investidor qualificado, tá? Então nesses casos, FIP, FDIC, pega mais, fundo imobiliário, pega mais características desses investimentos, tá bom? Seguindo aqui, para finalizar, que já está dando 9h30, também para não estender muito o tempo de vocês, a gente finaliza com fundos offshore, tá? Isso aqui é simples, tá? Não vai cair nada de característica, não vai cair valor mínimo, valor máximo, como que é. A única coisa que vai cair é o seguinte, a característica do fundo offshore em si, que é investir recursos no exterior, sendo sua sede localizada lá no exterior, porém o gestor localiza-se aqui no Brasil. Então você contrata um gestor aqui no Brasil e ele vai investir recursos no exterior, tá? Então tem muitos fundos offshore hoje no mercado, mas lembre-se disso, tá? Então onde que fica o gestor de um fundo offshore? Fica no Brasil, tá? Investe aonde? Onde vai ser esse investimento? Exterior, tá? E aqui a sede, a sede dos seus investimentos, a sede do fundo, tá? A sede do fundo, vou colocar aqui, ó. A sede do fundo é exterior, tá? A grande maioria dos fundos hoje, offshore, estão aonde? Em Luxemburgo, tá? Então, Luxemburgo, que é considerado um paraíso fiscal. Então, coloca a sede lá, contrata um gestor no Brasil para comprar ativos lá em Luxemburgo, tá bom? Então, offshore, gestor brasileiro, gestor aqui no Brasil, que investe lá no exterior e tem a sede do fundo que você vai comprar no exterior também, por exemplo, em Luxemburgo, ok? Então a gente para por aqui, a gente para na questão do IOF, então a gente começa a próxima aula com impostos. Amanhã vamos iniciar às 7h30, então eu vou criar aqui uma live para a gente começar a partir das 7h30 para a gente não perder tempo, tá? Acho que deu para segurar, eu fiz uma mudança aqui na internet, captei internet de outro lugar, eu acho que deu certo, vai dar para a gente seguir amanhã. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse período? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem alguma questão. Deixa eu dar uma olhada. Ficou? Vamos ver se tem alguma coisa. Senão a gente já encerra aqui. Acho que foi. Então, beleza, pessoal. Peço desculpa mais uma vez por hoje. Então, amanhã a gente retoma com uma outra internet, tentando melhorar isso daqui para vocês. A tendência é sempre melhorar. Eu vou buscar mecanismos para entregar melhor para vocês essa proposta aqui de CPA 20. Mas por hoje é só 9h30, então passou bastante do tempo. Amanhã a gente segue a partir do slide 183, ok? Legal, Jefferson. Jefferson, vamos lá, Jefferson. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei em fundos, tá? Então acabou passando batido. É esse aqui, ó, Jefferson. Fundo de investimento em cotas, que compram cotas de fundos, tá? Fundos em cotas de investimentos. Ou seja, tem um fundo lá, que é o fundo que a gente chama de fundo mãe, e aí dentro desse fundo, abaixo desse fundo mãe, vão ter vários outros fundos que vão comprar ativos desse fundo mãe, tá? Então, ao fazer isso, esses fundos de investimento são considerados fundos de investimento em cotas, que é o que a maioria que vocês enxergam lá, que é o tal do FIC. Beleza? Beleza. Caio, Fábio, você pode falar um pouco do IBRX? Simples. IBRX 50. São 50 ações, tá? É isso aqui mesmo, tá? Essa bobeirinha aqui mesmo. IBRX 100 ações, tá? 100 ações. Beleza? Então, a característica é que o IBRX vão ter 100 ações de maiores
de maior valor de mercado, ponderada por maior valor de mercado, enquanto o IBRX50 vão ter as 50 maiores ações ponderadas em valor de mercado. Beleza, Caio? Fundos offshore, o Raul, fundos offshore, investidor não residente, alguma semelhança? Não tem uma semelhança, tá? O fundo offshore é o brasileiro aqui, então o brasileiro querendo aplicar no exterior, tá? Enquanto investidor não residente é um estrangeiro fiscal, tá? Então é muito importante, não residente fiscal querendo aplicar no Brasil, tá? Acaba tendo até alguma semelhança porque é ao contrário, tá? Então o offshore é um brasileiro que quer aplicar no exterior, então ele contrata um gestor aqui no Brasil, e o investidor não residente é um estrangeiro fiscal, ou seja, que deu saída definitiva do Brasil, que agora começa a pagar imposto em outro país, mas que quer aplicar no Brasil. Então no Brasil ele vai ser um investidor não residente. Beleza, Raul? Então aqui respondido o do Jefferson, respondido o do Caio, respondido do Raul. Acho que deu aí. Beleza, pessoal? Então contem comigo. Vejo vocês amanhã. A gente se fala, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá corrido. Eu não estou conseguindo responder muito o Instagram, o LinkedIn, até pelas aulas que acabam consumindo em questão de tempo. Mas o final de semana é mais tranquilo, eu também consigo tirar mais dúvidas, tá? Beleza, pessoal? Então até amanhã, eu vejo vocês. Desculpa mais uma vez o transtorno de hoje. Obrigado, pessoal, que ficou até agora para a gente terminar essa aula. Valeu? Tchau, tchau, pessoal!